Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje eu vim para falar que eu estou numa ressaca literária. E eu só li 5 livros em fevereiro e março. Eu vou contar a minha jornada e aí eu também vou falar de 5 livros que eu abandonei. Porque não só eu estava tentando ler e não estava conseguindo, como eu estava largando vários livros. Então foi bem interessante. Eu percebi que eu tinha largado 5 livros e tinha lido 5 livros. Eu falei, né, temos um número par, que bonitinho, 10. Vou falar sobre os livros que eu li recentemente, ao invés de esperar até o final de abril, porque eu também não sei se eu vou conseguir ler mais. O livro que eu larguei, acho que vou começar com os livros que eu larguei, acho que é mais interessante. O primeiro livro que eu larguei foi The Atlas Six, da Olivia Blake. Eu já não tava conseguindo ler muita coisa e eu ia encontrar minha amiga também, e aí eu decidi devolver o livro dela. Esse livro conta a história de 6 jovens ou mais que são recrutados para essa missão em que eles não sabem nada que vai acontecer. E esse mundo que eles vivem é basicamente um mundo normal, mas tem magia, sabe? E é como se fosse uma fantasia urbana. Jovens diferentes, eles têm poderes diferentes, habilidades diferentes, como se fosse um X-Men. E eu larguei ele em 10%, ele é tipo 50 páginas. Eu até falei dele aqui quando eu tava lendo. Foi exatamente onde eu parei. Onde eu parei no vídeo foi exatamente onde eu parei nesse livro. Porque, sei lá, eu não gostei muito desse livro. Eu acho que não faz muito meu tipo de leitura. Tava demorando muito para as coisas acontecerem e a introdução tava muito devagar, e eu não tava me sentindo conectada com os personagens. E esse parece, tipo, bem o tipo de livro que as pessoas gostam por causa dos personagens. Então, se eu não vou gostar dos personagens, o que eu tô fazendo, sabe? O próximo livro que eu larguei foi o grupo da Mary McCarthy. Esse livro eu tava lendo pro clube do livro lendo Gilmore Girls, e a gente, né, a leitura de março ia ser The Group da Mary McCarthy, mas eu tava naquela, sabe, naquela ressaca literária que eu não tava conseguindo ler nada. Então eu tentei muito, mas acabou que eu não consegui terminar. Esse livro conta a história de 8 ou 9 mulheres que elas acabaram de se formar na faculdade e elas têm vidas, vão viver experiências completamente diferentes, né? Uma vai casar, a outra tá para se casar, vai acontecer aborto, a gente vai ver exploração de assim, elas explorando a liberdade delas sexualmente e várias questões, porque o livro se passa em 1930, onde as mulheres eram muito proibidas de fazer várias coisas. E eu achei muito interessante os assuntos que a autora estava tratando, mas o jeito que ela escreve era muito confuso, gente. Nem é a linguagem em si, mas, tipo assim, ela tava falando de um personagem, daqui a pouco ela pulava pra outra. E ela chegava nessa personagem e falava de uma história passada. E daqui a pouco ela voltava pro presente e já não tava entendendo mais nada, entendeu? Então eu acho que uma leitura tão confusa assim não tava valendo tanta pena pra mim. Eu não estava gostando de ler esse livro tanto assim. E aí eu acabei largando em 23%, 30% que eu larguei. Eu li bastante, assim, até bastante. Eu falei, gente, não dá mais, não tá dando. Eu ainda tenho vontade de ver o filme, que tem um filme, uma adaptação. Foi isso que aconteceu. E esse clube eu vou falar mais dele eventualmente, não nesse vídeo, mas num vlog que eu tô fazendo. Então, se vocês quiserem participar, eu vou deixar o link do Instagram, vou deixar linkado aqui pra vocês participarem também. Esse livro foi citado em Gilmore Girls, eu não lembro quando. Ela foi vista lendo o livro, a Rory, quando ela tava esperando pra comprar ingresso pro baile da escola, na primeira temporada. Eu lembro disso porque eu procurei saber, tá? Eu não sou tão maluca assim. E aí, eu tenho 3 que eu larguei seguidos, quando eu tava fazendo aquele último vídeo que eu postei, que é o das séries. Então, o primeiro livro que eu larguei, não tem nada a ver com nenhuma série, é Midnight Kisses, da Janine Benedict, que eu acho que eu já falei aqui, que eu falei nos livros que eu tava lendo ainda, né? Esse livro eu só li 10% também, tem tipo, sei lá, 400, 500 páginas, eu só li 30 ou 40 páginas por aí. Eu achei estranho, porque esse livro conta a história de uma menina que ela conhece um cara na faculdade e aí eles transam. Na primeira vez que eles se conhecem. E aí
A história acho que é meio que eles tentando ser amigos, mas são amigos, né? Mas eles não conseguem ter eles mesmos. Então, eu não tava me cativando. Eu falei, gente, só vai ser isso, esse livro, sabe? 500 páginas disso apenas. E é uma erótica, então talvez eu que estivesse errada, né? Estivesse esperando coisas onde não estavam. Então eu falei, ah, gente, eu não tô afim. Então eu larguei. Porque, tipo assim, né, os romances que eu leio tem essas coisas assim, mas eu gosto de conteúdos, né? Eu gosto do romance. Eu quero mais, sabe? Então não era pra mim. Os dois próximos são de séries que eu citei no vídeo. O primeiro é He's Not My Type, da Megan Quinn. E esse livro é o quarto livro do Vancouver Agitators, que eu falei que eu tava largando porque eu não tava gostando de nenhum livro dessa série. E esse livro é o quarto livro da série, ele conta a história de um jogador de hóquei que ele é muito apaixonado por uma menina que trabalha meio que no RP deles, né, Relações Públicas, que ela tá substituindo outra personagem da série. E aí ele meio que é apaixonado nela e ela termina com o namorado e vai precisar de um lugar pra morar. E aí ela vai morar com ele, e além de morar com ele, ela vai pedir pra ele fingir ser o namorado dela em alguma ocasião, assim. E sei lá, ela não tava me pegando, eu achei a comédia tava tão sem graça, e eu tava assim, eu tô com preguiça. Então eu larguei em 18% esse livro. Eu até que li, tipo, 70 páginas, e eu acho que é bastante pra mim, sabe? Eu estou numa ressaca, eu terminei poucos livros, então eu acho que, sabe, meu Kindle Unlimited também acabou, então nem se eu quisesse muito terminar, eu ia terminar, não pelo menos não agora, e eu não tava afim, enfim, larguei. E o último livro que eu larguei foi Twisted Lies, da Ana Huang. O único livro que ainda não foi publicado no Brasil da série Twisted. E essa série eu também, infelizmente, larguei, porque eu só gostei do terceiro livro e nenhum outro livro conseguiu me cativar além do terceiro, então não funcionou. E essa série é meio que dark romance, não tem nada tipo, mafioso e tal, mas tem um negócio meio esquisito ali, sabe? Eu acho que o primeiro tem um mafioso, mas o resto dos livros não tem mafioso, não que eu saiba. Deve dinheiro, quer te matar, uma coisa assim, sabe? É tipo stalker, essas coisas assim, então isso é meio que dark romance. E esse livro conta a história do Christian e da Stella. A Stella é a melhor amiga da menina do terceiro livro, a Jules. Ela é uma influencer, ela é famosa assim, na internet e tal, mas ela tá sem dinheiro pra pagar um lugar pra ficar. Ela mora nesse lugar, nesse prédio que o Christian é o dono, só que ela tá sem dinheiro pra pagar aluguel. E aí ela vai falar com ele, tipo, não consigo pagar aluguel. Aí ele fala, você pode, fica tranquila, você não precisa pagar aluguel. E aí, eu não lembro qual é o acordo que eles fazem, mas ele finge ser namorado dela para as redes sociais dela e ela mora nesse lugar meio que de graça, ou ela mora com ele. Eu não lembro, mas assim, eu acho que eu larguei ele em, sei lá, 20% também. Não, 35%. Eu li muito desse livro. Eu nem lembro das coisas, então eu acho que nem valia a pena também eu voltar a ler. E sei lá. A Ana Hong, ela é mais ou menos pra mim, sabe? Eu queria tentar outra série dela. E aí, agora a gente entra nos 5 livros que eu li, galera. Cara, eu vou te dizer que eu estava esperando. Quer dizer, eu tava esperando que eu fosse ler menos, porque em janeiro eu li muito, né? Eu tive a maratona de verão e tal, então eu li bastante. Mas eu não tava esperando realmente não tocar mais nenhum livro depois do carnaval. O que foi que aconteceu? O primeiro livro que eu li em fevereiro foi Mil Vezes Amor, da Lynn Painter. Esse livro aqui eu li em começo de fevereiro. E eu comprei porque esse livro tá na minha lista de 24 livros que eu quero ler pra 2024. Então eu achei numa promoção na Shopee e eu comprei. E esse livro conta a história de uma menina chamada Emily, eu acho. Essa menina, Emily, ela tá passando por 2 namorados. Ela tem um namorado perfeito, a vida dela é maravilhosa e tal. Feliz, felicidades. E aí ela chega na escola e ela vê o namorado dela beijando outra menina. Então ela fica meio traumatizada, assim, né? E aí quando ela vai dormir, ela fala, eu só quero que esse dia acabe, o dia recomeça. Então ela está vivendo novamente o dia dos namorados. E todo dia dos namorados, ela sempre bate na caminhonete desse garoto, o Nicholas, que ele parece muito Jess Mariano,
passe mal. A gente vai acompanhando ela revivendo esse mesmo dia. E aí todo dia ela encontra o Nicholas, porque sempre eles batem a caminhonete. Então eu acho muito legal, tipo assim, eu gosto muito desse tipo de livro. Eu acho que eu já li ou já vi algum filme em que a personagem revivia o Dia dos Namorados, porque eu tenho certeza que eu já li alguma coisa assim, ouvi alguma coisa assim. E eu gostei porque eu achei fofo. Tem uma parte aqui desse livro que é a minha favorita, que é uma coisa muito, muito legal, que é mais pro final, então não posso falar muito, mas eu gostei muito. Eu achei tão fofo, sabe? Eu achei que foi bem escrito, ela foi muito criativa nessa parte. E eu achei engraçadinho, sabe? Eu tava dando umas risadas, umas leves, sabe? E também foi bom pra passar o tempo, assim. Foi a única coisa que basicamente, que eu li em fevereiro. Então, claramente, eu realmente gostei, assim, da vibe que ele passou. Mas o problema é que eu tava lendo muitos livros, assim, sabe? Não estavam, tipo assim, estavam sendo legaisinhos, mas, assim, não estavam me causando muito impacto. Então, acho que foi isso também. Porque eu não gostei muito da personagem principal, ela tava me irritando. Ela me irritava muito, porque ela era chata. E aí, tipo assim, ela foi ficando melhor conforme o livro foi passando, mas mesmo assim, ela é adolescente, sabe? Então ela era chata. Eu queria que a gente tivesse mais do personagem principal, o Nick, também, porque eu acho que ele fica muito superficial, então isso fica muito difícil de você realmente torcer pro romance e de realmente querer que as coisas aconteçam. E também as coisas ficam meio sem explicação. Por causa disso, as coisas ficam meio sem explicação, as coisas acontecem muito rápido. E aí eu achei que o final foi meio sem graça. Eu queria que tivesse terminado de outro jeito. Então por isso que eu dei 3 estrelas pra esse. Eu tô falando assim, parece até que eu dei 1 estrela, mas dei 3 estrelas. Releria. E eu achei muito parecido com o Melhor do que nos filmes. Eu acho que depois que a Lynn Painter escreveu o Melhor do que nos filmes, ela foi meio que obrigada a escrever um que parecesse muito pra poder vender, né? E eu acho que não funcionou pra mim, pelo menos. Eu queria que ela tivesse escrito alguma coisa um pouco diferente. O próximo livro que eu li foi basicamente terminar, porque eu não li mais nenhum livro em fevereiro, eu só li esse, mas eu terminei um outro livro que foi The White Album, o álbum branco da John Didion. Eu li esse livro pelo Prime Reading, que tinha na época, eu acho que não tem mais. Eu acho que ainda tá no Kindle Unlimited, mas eu não sei se ainda tá no Prime Reading. Esse livro é basicamente uma coleção de essays, que eu sempre esqueço o nome em português, ensaios que ela escreve sobre a Califórnia nos anos 60, porque ela estava lá para presenciar, ela era uma jornalista. Mas essas histórias, assim, esses ensaios foram publicados no jornal. Então ela escrevia como jornalista mesmo, como colunista, na verdade, né? Mas eu não gostei muito desse livro. Eu acho que faltou eu estar lá, sabe? Eu realmente amei a Califórnia, mas não é como se eu conhecesse a Califórnia inteira e fosse vibes Califórnia, sabe? Tipo, eu não sei, eu não me cativou, não gostei muito do jeito que ela escreve também. Eu sinto que faltou sentimento, sabe? Eu sinto que falta sentimento na escrita dela. Talvez seja porque ela, sabe, é redatora, talvez ela não esteja muito acostumada com sentimentos, escrever com sentimento, sabe? Sei lá, ou eu sinto que tá faltando sentimento e pode ser uma coisa minha, mas sei lá, eu não gostei muito das histórias. Algumas eram muito interessantes, mas a maioria, assim, não me cativou. Eu gostei muito quando ela escreveu sobre o movimento negro nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ela também não aprofundou tanto, então eu fiquei assim, ok. Não tem muita coisa pra falar, porque eu sinto que eu já tô lendo esse livro há tanto tempo que eu nem lembro mais de muita coisa também, então... E aí a gente vai pra março, e o único livro que eu li em março eu filmei, que foi Minha Vida Fora de Série 5, Não Está Mais Comigo, e já está nas mãos de Clarice, minha amiga. Esse livro da Paula Pimenta, Minha Vida Fora de Série 5, que é o último livro que foi publicado da série, mas ainda vai ter mais um. E esse basicamente que é uma continuação do livro 3, porque a gente tem 5 livros. E aí o terceiro livro é sobre uma coisa que acontece, e aí a gente tem o ponto de vista do Rodrigo no 4 e o ponto de vista dela no 5. Mas esse expande um pouco mais. Não vou contar muita coisa. Mas ele expande um pouco mais, e eu achei ok, assim. A escrita não desenvolveu nada da Paula Pimenta. Eu sentia que ela seria um pouco mais assim, J.K. Rowling, sabe? Péssimo exemplo. Mas a J.K. Rowling, ela como escritora,
ela desenvolveu muito com os leitores dela, sabe? Ela escrevia de um jeito no primeiro Harry Potter e no último ela já estava escrevendo de um jeito completamente diferente. E eu acho que talvez esse não seja o objetivo da Paula Pimenta também, não seja crescer com os leitores, mas sim cativar novos leitores da idade dos leitores que eram em 2008. Então, sabe, eu que estou procurando a coisa errada. Então, eu odeio ser. Aquele vlog, toda hora eu falo, esse livro não é pra mim. Eu tô muito velha. Eu odeio ser esse tipo de pessoa porque isso é ridículo. Tipo assim, você pode, em qualquer idade que você tiver, você pode ler qualquer tipo de livro. Então, é só porque eu queria enfatizar que não é que eu esteja desgostando, depreciando o livro ou nada do tipo, por ser jovem adulto, sabe? Mas é que eu, assim, eu sinto que eu não gosto tanto desse tipo de livro mais. Então a culpa é minha mesmo, gente, é minha, sou eu. Eu não gostei muito dos romances, eu não gostei muito da Priscila nesse livro. Me deu nostalgia. E eu gostei de algumas partes. Gostei da jornada. Então, e o final foi muito bom. E eu quero o próximo. Então, assim, dei 3 estrelas, porque, né, muitos sentimentos, consegui terminar, então já é um grande feito. E aí eu dei 6 estrelas. Os 2 últimos livros que eu li foram os livros de faculdade. O primeiro que eu tenho é Aurora Lee, da Elizabeth Barrett Brown. Meu Deus, que trava-língua. Gente, minha câmera cortou quando eu estava no meio falando sobre a Aurora Lee, tudo bom? Aurora Lee é sobre essa narrativa, né? Um poema. Ela estava tentando trazer de volta a narrativa em romances, né? E aí ela faz parte de um movimento que tentou, né, voltar com as narrativas. E a Aurora Lee basicamente conta a história de uma mulher que ela nasceu na Itália e se mudou para a Inglaterra depois que os pais dela morreram. E fala muito sobre independência, tem muitos monólogos. Ela fala um pouco sobre feminismo, assim, e ela rejeita uma proposta de casamento que era muito escandaloso para a época. Então é bem interessante, assim. Eu acho que tem um pouco a ver com Jane Eyre em algumas partes. Dá pra ver que a Elizabeth tinha um pouco como referência. Não referência, mas assim, inspiração, né? E sei lá, assim, eu achei ok, mas também não tem que achar nada porque eu li pra faculdade, então eu não dou nota pros livros que eu li pra faculdade, então assim, não tem que achar nada. Mas eu li, foi o livro que eu li esse mês, e é muito longo, assim. Eu acho que eu cortaria coisas, mas também é um clássico, né? Então, quem sou eu pra falar? Eu cortaria alguma coisa de um clássico. Mas eu li ele pelo Kindle porque eu comprei uma versão de R$ 1, porque eu queria uma versão confiável. Mas acabou que não era muito confiável porque faltou coisa também. Então, assim, é muito difícil ler clássicos, né, gente? Tem que comprar uma versão muito boa. Ainda mais se o clássico é antigo. E o último livro que eu li esse mês foi, recentemente, né? Foi A Loteria, da Shirley Jackson, que eu li para a faculdade também. Eu li para uma aula que a gente falou sobre práticas de abordagem de texto para a sala de aula em inglês. E a gente falou sobre esse conto, que é basicamente uma loteria, mas talvez não seja para ganhar dinheiro. É uma história de terror, um conto de terror. Então, é muito interessante a escrita da Shirley Jackson, porque ela vai te dando pistas, ela vai te dando para você meio que juntar tudo no final, depois que você descobrir a grande revelação. E é muito chocante, assim, eu acho que ela escreve muito nesse fator do choque, né? Foi ela que escreveu A Maldição da Casa Rio, se você quiser saber de onde você conhece ela, provavelmente. E eu tenho muita vontade de ler qualquer livro dela que não seja esse, porque eu já tinha lido A Loteria antes para a faculdade. Eu li no segundo semestre. Eu gostei muito também, e dessa vez eu gostei mais ainda por reler e descobrir coisas que eu não tinha visto antes. Então, é bem legal, assim, eu gostei e eu recomendo. Tá no site do The New Yorker, se você pesquisar, ele tá em inglês. Aqui eu não sei se ele foi traduzido assim livremente, de graça, mas existe um livro de contos que tem esse conto também. Então, caso você queira ler uma antologia de contos, assim, um livro de contos, né? Tem esse da Shirley Jackson. E é isso, assim, foram todos os livros que eu li. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Comentem aí o que vocês acharam. Se vocês já leram algum desses livros, o que vocês leram esse mês. Comentem tudo, eu gosto de ler comentários de vocês sobre os livros. A gente conversa. Eu gosto, sabe? Eu gosto quando vocês comentam. Então é isso. Um beijo, até a próxima, gente.